Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral desta quinta-feira. Vão participar como comentaristas do programa os advogados Marcelo Pavão, que também é jornalista, e Camila Amorim. E a gente tem o prazer de receber hoje aqui a escritora a Michele Prado, autora de um livro Tempestade Ideológica, que ela vai começar contando para a gente como é que foi esse percurso rapidamente, porque o Marcelo Pavão e a Camila Amorim estão loucos para fazer perguntas para você, viu, Michele? Mas conta rapidamente para a gente como é que foi a sua trajetória de ativista de direita, pró-impeachment da Dilma, até o voto declarado no Lula entre 2013 e 2022. Boa tarde, Michele. Tudo bem? Boa tarde, prazer conversar aqui com vocês. Boa tarde a todos os espectadores. Foi uma trajetória, né, que deu um giro bem grande. Em 2018, até 2018 mais ou menos, eu estava dentro da bolha da direita, que a gente chama, né, dentro desse ecossistema digital da direita, que surgiu, onde surgiu também o bolsonarismo. Votei no Bolsonaro no segundo turno de 2018, no primeiro não, mas no segundo sim, contra o PT. Só que aí me colocaram num grupo de influenciadores da direita, e dentro desse grupo de WhatsApp eu comecei a perceber que tinha algo de muito esquisito, de muito errado, e que havia uma radicalização acontecendo, e eu queria saber o que era essa nova direita, que não era democrata, como queriam fazer parecer que fosse, né? Então eu comecei a pesquisar, depois que eu vi algumas declarações de influenciadores dentro desse grupo de WhatsApp, um deles, que é um dos principais investidores do Brasil Paralelo, inclusive, que estava lá, ele disse que Bolsonaro deveria dar um golpe, isso em 2018 ainda, tá, pessoal? No final de 2018. Justificavam lixamentos, né, virtuais, assédio online. Eu achava tudo aquilo muito errado, discuti com a maioria deles, e passei a pesquisar, a estudar. Foi aí que eu comecei a estudar sobre primeiro sobre a direita, né? E aí cheguei na extrema-direita, que é o que o bolsonarismo realmente é. Então, eu venho pesquisando desde lá, e o meu foco é em radicalização e extremismo violento hoje, meu foco de estudo. Que é o campo que eu quero continuar, né, academicamente agora. Hoje eu estudo ciência política, depois que eu terminei o primeiro livro, e eu quero continuar no campo de prevenção e combate ao extremismo violento, que é um campo que não existe aqui no Brasil ainda, né? Apesar de ser extremamente estabelecido fora do país. Foi assim. 2022 fiz campanha com o Lula, inclusive. Marcelo Pavão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que nos assistem. Ouvindo a Michele e lendo o material que está disponível, eu me identifico muito, né, com esse posicionamento, assim, praticamente quase a mesma coisa eu fiz. Mas eu queria entrar, Michele, diretamente nessa questão que você fala da radicalização que os grupos apoiadores do atual governo começaram a fazer. Eu te pergunto, logo no início do governo Bolsonaro, no primeiro semestre, as primeiras medidas que o governo tomou foram justamente no desmantelamento, na desconstrução de todas as máquinas estatais, todas as instituições de busca e de controle de corrupção. Então, CGU, Receita Federal, a próprio Ministério Público Federal, ou seja, foram todos desmantelados, COAF, foi tudo desmantelado lá no primeiro semestre de 2019, e o embrião de tudo isso eram as investigações da rachadinha do hoje senador Flávio Bolsonaro. A pergunta que eu te faço, Michele, eu também fui às ruas em 2013, eu virei lavajatista, eu fui pregar o impeachment, mas eu vi que a coisa saiu do controle ainda no governo Temer, né? Naquela coisa do várias movimentações. Quando chegou o governo Bolsonaro, a gente logo de cara vê esse desmantelamento. E eu confesso para você que ali o governo Bolsonaro me perdeu, logo no primeiro semestre.
Esses indícios de radicalização logo no primeiro semestre, que tipo de entendimento vocês que faziam parte ainda do apoio ao governo, como é que vocês começaram a interpretar o desmonte das máquinas de combate à corrupção? Isso já não era um indício de que a coisa não estava começando bem? Na verdade, eu sou oposição já desde o primeiro dia do mandato dele, né? Então, desde o primeiro dia, quando eu vi o Carlos Bolsonaro, eu já tinha começado a estudar sobre direita, sobre extrema-direita, e no primeiro dia, no dia da posse, eu vi o Carlos Bolsonaro no carro, né, no dia da posse, achei aquilo terrível, e já comecei a fazer oposição contra o governo Bolsonaro. E é extremamente atacada, né, obviamente. A questão da corrupção, para mim, nunca foi uma questão muito forte, sabe, assim, primeiro que eu já sabia de todos os indícios que essa família trazia, né, muito tempo na vida pública, com certeza havia crime de peculato ali com as rachadinhas, né, que a gente chama de rachadinha, na verdade é crime, e nunca tive grandes pretensões, né, de que eles não fossem corruptos. Acho que a maioria também não. Então, para mim, na verdade, não foi isso o que virou a chave, né? Eu já sabia que ele ia desmantelar tudo, né? Logo no começo do governo, já dava ali a entender que seria um governo realmente muito complicado, de extrema-direita, tentando a ruptura o tempo inteiro, né? Atacando as instituições democráticas. Lá no começo eu já sabia que ele iria rifar o Moro, né? O Sérgio Moro. Ficava muito evidente toda a mitificação em torno do próprio Bolsonaro, né? E como que eles operam, né? No qual você não pode fazer nenhum tipo de crítica e tem que dar 100% de aprovação, senão eles rifam as pessoas da internet, né? E eles fizeram isso com o general Santos Cruz, por exemplo, e com outros, o Bebiano, que faleceu, que era o braço direito do Bolsonaro, também sofreu todos os ataques, né? Antes de ser chutado para fora do governo, né? E outros, né? Outros que eram apoiadores deles e uma Joyce, etc. Então, para mim, não foi muito assim uma decepção, não. Eu nunca esperei muita coisa deles, né? Da família Bolsonaro. Votei contra o PT, mais contra o PT do que propriamente por eles, né? Então, para mim, não teve muita diferença, não. E desde o começo ele vem incentivando a radicalização, né? Eles só incitam cada vez mais, inclusive agora com as pessoas que estão aí nas ruas, né? Pessoas idosas tomando chuva, na porta de quartéis, totalmente radicalizadas, imersas dentro de uma mentalidade conspiracionista, né? Tudo isso incentivado pelo bolsonarismo e pela extrema-direita brasileira, né? Então eles incentivam a radicalização o tempo inteiro, não para um minuto. Camila Amorim, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Michele. Antes de tudo, eu acho que a radicalização para qualquer lado, seja Bolsonaro, seja Lula, seja o preto, seja o branco, seja qualquer coisa, eu acho que só faz mal para a democracia, que o consenso, que o meio termo para tudo é o ideal. Mas, infelizmente, hoje nós não vemos isso. Em relação a tudo que está acontecendo no nosso país, eu acho que desde 2013 eu também estive nas ruas, eu quis que a Dilma saísse, eu votei no Bolsonaro, eu tinha a esperança que eu acho que a grande maioria dos brasileiros também teve. A gente tinha, né, 2 candidatos, um que mostrou-se corrupto, mostrou sua cara durante o tempo que esteve no governo, e um que foi comprovada a corrupção, que ele só não está preso hoje por conta de erros jurídicos materiais. Eu não vejo o Lula como um ex-ladrão, ex-nada. Eu acho que a gente teve um erro jurídico, claro. E eu vi muito recentemente, até semana passada, aqui no programa, nós conversamos sobre isso, ações dos tribunais superiores erradas e num pró-Lula escondido. Queria saber, Michele, qual que é a sua visão em relação aos tribunais superiores? Porque o Alexandre de Moraes
comprovou, né, com a decisão dele da semana passada, colocando uma multa que eu vejo como demais, como extrapolada um pouco das outras decisões que a gente tem no Brasil. Eu queria saber sua opinião sobre os tribunais superiores. Hoje, você já teve já foi pró-Bolsonaro total, hoje você se coloca num pró-lulismo total. Eu queria ver essa sua visão atual em relação aos tribunais superiores. Camila, eu nunca fui pró-Bolsonaro e também não sou pró-Lula, tá? Eu sou pró-democracia. Então, só para a gente colocar as coisas bem aqui. O Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, são hoje a última trincheira que está protegendo a democracia no Brasil, porque, caso contrário, caso não fossem as ações corretas, que o Supremo Tribunal, o TSE, vem tomando contra golpistas, pessoas que pedem abertamente um golpe, pedem abertamente uma ruptura democrática, atacam todas as instituições, a gente já não estaria mais numa democracia, né? Se não fosse pelas ações corretas dos tribunais superiores. E o Supremo Tribunal Federal serve justamente para isso, para defender a Constituição, né? A função principal dele é essa, defender a Constituição, coisa que o Bolsonaro não fez, porque ele ataca o tempo inteiro, e nem esses manifestantes radicalizados que estão pedindo por uma ruptura da ordem democrática, né? E por um golpe militar, literalmente, eles pedem isso nas ruas, né? Não aceitam o resultado das urnas, não aceitam o resultado das eleições, estão sendo indo contra o próprio processo eleitoral e contra o voto da maioria que elegeu o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é, por princípio, antimajoritário, né, contra-majoritário. Ele não está ali para poder escutar voz de maioria, porque se a gente for pela voz de maioria, muitos direitos civis sofreriam retrocessos, né? O Tribunal Superior, o Supremo Tribunal, está ali para proteger a Constituição. E a Constituição é muito clara. Então, nós temos um regime democrático, ele precisa permanecer, e essas pessoas que estão pedindo por um golpe que não aceitam o resultado, elas estão fora do espectro democrático. Tá? Quem pede uma ruptura está já no espectro de extrema-direita. Então, correto, apoio 100% as ações do ministro Alexandre de Moraes e do resto do colegiado, 100%. Acho ainda que está pouco, porque tem pessoas causando danos físicos e materiais a toda a população, tem mortes sendo causadas por conta dessas manifestações golpistas, né? Então, acho que está pouco ainda, tem gente que tem que ir para a cadeia, né? Tem pessoas incentivando abertamente o terrorismo estocástico, pessoas incentivando abertamente a violência. Eu que monitoro isso nas redes, eu que monitoro o extremismo violento o tempo inteiro, já vi pessoas, manifestantes, incentivando a morte de crianças petistas, já vi outros incentivando a morte de outras pessoas, chamando caques, né, atiradores, etc., para matar. Ou seja, são pessoas que estão fora do espectro democrático e a lei tem que agir. A gente continua com a opinião litoral depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, participam como comentaristas hoje os advogados Camila Morim e Marcelo Pavão, e a gente recebe como convidada a escritora Michele Prado. Michele, você está na Bahia, e na Bahia o ex-presidente Lula, presidente eleito Lula, ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno com uma vantagem muito grande, como em todo o Nordeste. Foi, inclusive, onde ele ganhou a eleição, onde ele conquistou esse terceiro mandato. Como que você explica? Porque na Bahia é meio impressionante, porque a gente tinha 2 candidatos de segundo turno, o Jerônimo Rodrigues, do PT, que se elegeu, o ACM Neto, da União Brasil, que foi prefeito de Salvador, e nenhum dos dois apoiava o Bolsonaro. Como é que você explica esse apoio maciço ao ex-presidente Lula na Bahia? É como eu falei antes, né? O Bolsonaro não representa nada dentro do espectro democrático, né? O Bolsonaro é um representante da extrema-direita. E a Bahia, especificamente, sempre teve um histórico de defesa da democracia, né? Então, quando a gente pensa também em perspectiva histórica, né? A gente teve aqui o 2 de julho, quando começa a independência da Bahia, do Brasil, depois, né, a independência da Bahia, depois do Brasil. Então, assim, era esperado que não apoiaria o Bolsonaro, né, de forma alguma. E o voto foi muito grande para o Lula, né? Muita gente fez campanha,
E foram votações impressionantes que garantiram, inclusive, a vitória do Lula, né? Porque tirou a diferença de outras regiões nas quais o Bolsonaro estava ganhando. E eu só fiquei meio surpresa do ACM não ter ganho, né? Porque ele fez 2 ótimas gestões na prefeitura de Salvador. Eu morava em Salvador, então eu sei, né, exatamente como foram as 2 gestões, foram muito boas. E eu achava que ele iria vencer, né? Esse ano ele não venceu, venceu um desconhecido. Quer dizer, já foi secretário de Educação, que por sinal muito ruim, aqui na Bahia, e agora é o novo governador, né? Mas eu achava que o ACM venceria. E quem vai apoiar o Bolsonaro aqui, a gente está perto da democracia, né? O Bolsonaro não está dentro do espectro democrático, né? Está muito evidente. Você veja que hoje a gente já tem um mês das eleições e até hoje ainda não teve a função pública, né? O decoro de reconhecer a vitória do adversário eleitoral, né? Até hoje, são 30 dias já. Então, ele está fora do espectro democrático. Pavão? Michele, você como estudiosa dessa questão de radicalização política aqui no Brasil, a gente debate aqui no programa muito, lê, ouve, conversa, mas eu sinceramente até agora não consegui entender por que pessoas, várias aqui, que eu conheço aqui na região, pessoas íntegras, idôneas, que nem radicais, vamos dizer assim, eu não tinha esse conhecimento. E, de repente, eu escuto e vejo histórias, como, por exemplo, tem o batalhão do Exército, as pessoas ficam 24 horas fazendo vigília, gritando para os militares fazerem intervenção. As pessoas ficam se fantasiando, dizendo que são patriotas, chorando, fazendo vigília, chamando o general intergaláctico, montando em caminhão, gritando de felicidade quando vem um boato dizendo que a intervenção foi dada, o estado de sítio foi declarado. Michele, você conseguiria traduzir em palavras como que essas pessoas chegam nesse nível de absoluta falta da realidade? Porque a gente não ouve mais uma questão de aplique-se a lei, o que está errado. As pessoas entraram num transe que pregam o que for passado pelo WhatsApp. Então, assim, se vier pelo grupo do WhatsApp, ou Telegram, ou Instagram, enfim, alguma ordem unida, essas pessoas vão feitos zumbis. Por favor, Michele, você consegue traduzir por que se chegou nesse ponto? Porque nós tivemos experiências bem similares durante os governos petistas e antes dos governos petistas serem eleitos, nós tínhamos esse radicalismo e pessoas que você podia falar do Lula o que fosse, ou de qualquer pessoa do PT, que aquilo era rebatido, mesmo com evidências absurdas. Como hoje nós estamos vendo em relação ao governo Bolsonaro e à direita, um radicalismo, uma cegueira que hoje, diferentemente do que a gente via muito em relação aos governos petistas, que esse radicalismo era muito ligado a sindicatos, a ONGs ou a organizações já mobilizadas de esquerda. A diferença que eu vejo é que, ainda que existam organizações de direita, eu vejo muita gente que saiu de casa, que está indo para a chuva, que está radicalizando em torno dessa história de que qualquer coisa que venha do Bolsonaro, sobretudo uma ruptura democrática, uma ditadura, as pessoas estão aplaudindo. O que se explica? Como é que se explica isso, Michele? Por que as pessoas estão defendendo a democracia através de uma ruptura democrática? Sinceramente, eu não consigo entender como é que as pessoas mergulham nesse transe, Michele. Então, essas pessoas foram radicalizadas, né, ao longo dos anos, dentro da própria direita, e não apenas da bolsonarista. O que se recebe, o que circula de informação, são muitas teorias conspiratórias da extrema-direita internacional, né? Então, já havia um processo de radicalização mais longo, ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, né, bem antes do Bolsonaro chegar ao poder, 15 anos pelo menos, aí a gente recebendo esses conteúdos.
muitos deles trazidos pelo Olavo de Carvalho, né? Então a gente recebia teorias conspiratórias, quase todas elas com cerne antissemita muito forte, como o marxismo cultural, nova ordem mundial. Isso tudo são teorias conspiratórias da extrema-direita internacional, que foram introduzidas aqui no debate público, dentro da bolha da direita, como se fossem verdades, né? E essas pessoas começaram, então, a operar dentro do que a gente chama de mentalidade conspiratória, né? A mentalidade conspiracionista, ela começa a ver sinais. Quando você acredita em uma teoria da conspiração, a tendência é que você passe a acreditar nas próximas que virão, né? E já surgiram muitas de lá para cá, como, por exemplo, QAnon, ou QAnon, né? Quem preferir falar assim, como se fala no português, que é uma outra teoria conspiratória que a gente vê muitos traços aqui dentro do bolsonarismo, né? Onde mistura a ideia de que há um satanismo, né, por trás, que o Bolsonaro representaria o bem e o resto todo representaria Satã, etc. Isso tudo tem influências do QAnon, que é uma teoria conspiratória surgida nos Estados Unidos, com altíssimo potencial de extremismo violento, né, essa teoria. Então, essas pessoas começam a entrar dentro dessa mentalidade conspiratória, conspiracionista, e elas vão perdendo contato com a realidade, né? Porque cada nova coisa, elas ao invés de lerem exatamente como está aquilo, elas começam a procurar sinais, porque a teoria conspiratória ela age como um jogo, né? Uma espécie de gamificação. Ela é assim, toda hora você tem um sinal diferente, toda hora você vai mais um pouco para poder passar para o próximo passo do jogo, a próxima fase. E essas pessoas estão se comunicando somente por fontes da mídia alternativa, né? Da extrema direita, né? A rede alternativa de influência. Então elas não têm mais hoje acesso, elas estão presas em câmeras de eco digitais, né? A câmera de eco, você não tem mais acesso ao dissonante, ao diferente, e elas começam a considerar como autoridade moral no assunto somente aqueles amigos que estão ali conversando com ela dentro daquela câmera de eco. Então elas começam a receber conteúdos, por exemplo, do QAnon, e aí elas começam já a falar em coisas intergalácticas, etc., né, que é inspirado diretamente nessa teoria conspiratória, ou começam a pedir a ruptura, porque elas estão ali recebendo influência e radicalização de agentes malignos, né? Malignos aqui eu falo nocivos contra a democracia. Tem gente ganhando muito dinheiro com essa radicalização, obviamente, né? Radicalizando as pessoas, esses idosos, principalmente, muitos jovens também são radicalizados, e elas ficam ali dentro daquele processo mental ali de toda hora descobrir um sinal, uma pista, daqui a 72 horas vai acontecer alguma coisa, etc. Essas pessoas precisam de ajuda, né, na verdade. A gente não pode ficar rindo, nem chamando de gado, nada disso, eu discordo. A gente não pode desumanizar as pessoas que estão lá. Tem muitas famílias sendo destruídas por conta desse processo todo que o bolsonarismo causou, né? Famílias com filhos que não conversam com os pais, pais que não conversam com os filhos, com os irmãos. Muitas famílias destruídas, tem pessoas na chuva, tem pessoas pregando, inclusive, a violência, né? O uso da violência como solução política. Então, essas pessoas precisam de ajuda, na verdade, né? A gente não pode nem fazer chacota. Tem que pegar pela mão e trazer de volta para o campo democrático. Camila Amorim? Em relação ao que você falou, Michele, no bloco anterior, eu concordo plenamente com você que hoje em dia nós não estamos vendo democracia nessa pós-eleição. Contestar um resultado que é claro e que veio de urnas que estão comprovadas que são corretas, ok? Tá super errado. O que a gente vê hoje tá errado, tá totalmente antidemocracia. Da mesma maneira que eu acho antidemocrático decisões por um juiz só, por um desembargador só, como a gente viu do Alexandre de Moraes. Eu queria saber se a gente consegue identificar um perfil dessas pessoas que passaram a ser radicais. Porque, como o Pavão citou, eu tenho também, acredito que você tenha, que o Paulo tenha, todos nós temos amigos, pessoas do nosso dia a dia que se revelaram radicais nesse pró-bolsonarismo, que passaram, nunca foram com nada, essa defensor com unhas e dentes, e agora passaram a ser. O que também me assusta, porque de repente a gente acha que conhece uma pessoa e ela se revelou numa monstruosidade de ou um ou outro, perdeu, né, a visão do que é democracia e desse meio termo que, como eu disse, para mim é o correto. A gente consegue ter alguma
algum link, alguma coisa que a gente veja e fala, nossa, essa pessoa sempre foi radical, eu que nunca percebi. Ou que a gente entenda um pouco, existe algum mecanismo que para mim é muito complicado também ver pessoas que acreditem nessas fake news, as coisas mais absurdas do mundo a gente recebe, igual o Pavão falou, o general das galáxias, daqui a pouco vão pedir o super-homem, o Batman. Que essa surpresa geral que muita gente teve com algumas pessoas, tem alguma coisa que a gente possa falar, nossa, a pessoa sempre foi assim, eu que sou burra nunca identifiquei? Não, as pessoas realmente podem se radicalizar, antes elas podem não terem esse tipo de pensamento, né, no qual você incide contra outro grupo, você considera outro grupo inimigo a ser aniquilado, né? Claro que as pessoas podem, antes não ter esse sistema de visão, essa crença, e depois, durante o processo de radicalização, ela passa a ter esse tipo de pensamento, né? Porque é isso mesmo o processo de radicalização. Né? Você passa a ter um sistema de visão, um conjunto de crenças que fogem do espectro democrático, né? Conjunto de crenças com nativismo, com ultranacionalismo, contra grupos minoritários, né? E algumas vezes também pregando a violência como solução política. Então pode ser realmente que aquela pessoa não era e se radicalizou com o tempo. Veja, a gente tem muitos estudos hoje mostrando que o processo de radicalização, o tempo, né, caiu bastante, né? O que antes levava 5 anos, né, para uma pessoa se radicalizar conforme a pessoa só consumisse o conteúdo extremista, hoje leva entre 13 e 18 meses, segundo alguns estudos. Por quê? Porque a internet facilita tudo, né? Hoje a internet ela tira barreiras, né, físicas, a informação ela circula globalmente, tem muitos agentes recrutadores radicalizando pessoas, principalmente jovens, né, em subculturas online, em plataformas digitais, etc. Então, as pessoas podem, de repente, o ano passado, não consumir determinado tipo de conteúdo e depois passar a consumir um conteúdo conspiracionista, conteúdo da extrema-direita e se radicalizar aos poucos, né? Porque a radicalização acontece assim mesmo, aos poucos. Então, pode ser que as pessoas que vocês conheciam antes realmente não tinham nada, né, de ligado à extrema-direita, não estavam radicalizadas ainda e, no último ano, podem ter se radicalizado, né? A pandemia também foi um fator de radicalização para muita gente, né? Incentivou, muita gente se radicalizou durante a pandemia, não só aqui como o resto do Brasil. Tem pessoas, por exemplo, que começaram fazendo um protesto anti-lockdown e aí começam a consumir teorias conspiratórias de série antissemita, depois vai se afundando nisso, se aprofundando, e quando pensa que não, já está lá achando simpático o neonazismo. Então, sem perceber, muitas vezes essas pessoas entram, é como se fosse uma toca do coelho, né, que a gente chama, e começa essa radicalização. Então, é bem provável que essas pessoas que vocês conhecem realmente não fossem radicais antes, né, não estavam radicalizadas ainda, e se radicalizaram nesse último período, né. Mas elas podem também ser resgatadas, viu, para o campo democrático. Claro que nem todas a gente consegue, mas tem que ter empatia, trazer de volta essas pessoas para o espectro democrático, né, até porque é uma sociedade, né, a gente não pode ficar com uma sociedade cindida no meio, 50%, 50%, como se fossem inimigos que não são, né? Então, mas tem que pegar no braço, trazer de volta, conversar, tentar fazer as pessoas não perderem o contato com a realidade, né? Isso é importante também, porque dentro dessa mentalidade conspiracionista elas ficam realmente cada vez mais perdendo a linha de contato com a realidade, né? E tem empatia, né, gente? A gente tem que trazer essas pessoas de volta. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco, na edição desta quinta-feira. O Marcelo Pavão e a Camila Amorim comentam e a gente recebe como convidado, com muito prazer, com muita honra, a escritora Michele Prado. Michele, você citou o Olavo de Carvalho, que era uma espécie de guru da direita brasileira. Ele, inclusive, tem o mérito da crítica à esquerda hegemônica no Brasil nas últimas décadas. Ele está meio sozinho lá, pregando no deserto, fazendo a crítica dele. Depois a gente teve o crescimento do líder dessa extrema, desse pensamento conservador, com o líder político Jair Bolsonaro, e esse apego ao Jair Bolsonaro, esse fanatismo, ele traduz mais uma carência anterior da direita, que não tinha um líder nacional há muito tempo, desde a época da ditadura militar,
do que, na verdade, uma paixão, traduz mais carência do que paixão. Mas você citou Olavo de Carvalho, que já morreu. Eu gostaria que você dissesse se você falou da bolha em que as pessoas vivem, não têm acesso à informação dissonante, às teorias conspiratórias das urnas eletrônicas, das decisões do Supremo Tribunal Federal, da volta do comunismo, do Foro de São Paulo, né? Essas teorias conspiratórias, que são montadas com muita competência. Você personificaria em alguém? O Olavo de Carvalho, no princípio, o mago lá do Donald Trump, o Steve Bannon, que esteve no Brasil, que tem ligações com o clã Bolsonaro, o próprio Carlos Bolsonaro. Em quem você acha que comanda essa espécie de processo? O Olavo de Carvalho trouxe basicamente todo o conteúdo da extrema-direita internacional para o Brasil, né? E as pessoas que seguem a direita, né, essas pessoas que estavam dessa câmara de eco e do ecossistema da direita, elas receberam, na verdade, conteúdo oriundo de pensadores neofascistas, de pensadores realmente ligados à extrema-direita e à direita radical, né? E, por outro lado, alguns alunos do Olavo de Carvalho, que são os influenciadores, né, especialmente o que está lá no governo ainda, o Felipe G. Martins, eles trouxeram muita influência da alt-right, que é a direita alternativa, ligada ao Steve Bannon, né? Então, todo esse método de trollagem, de ofensas na internet, de você falar coisas ofensivas o tempo inteiro para você mover o debate público mais para os extremos, né, radicalizar as pessoas, o assédio online, muito conteúdo com apito de cachorro, conteúdos supremacistas sendo colocados na internet, conteúdos antissemitas sendo memes, antissemitas sendo colocados na internet, tudo veio da alt-right, né, a direita alternativa. E o Felipe G. Martins, ele está ainda no governo, né, ele nunca saiu, ele é uma influência muito forte. Ele que mais ou menos faz a cabeça ali do Eduardo Bolsonaro, ele mais ou menos não, com certeza que ele faz a condução ali de tudo do Eduardo Bolsonaro, né, das declarações, etc. Faz a ponte também com a extrema-direita internacional, por exemplo, com o Steve Bannon, com o próprio Trump nos Estados Unidos, mas principalmente com a extrema-direita europeia, né, porque hoje o Eduardo Bolsonaro é uma espécie de representante, né, da extrema-direita brasileira, em contato direto com a extrema-direita internacional, né? Com Vox da Espanha, com Salvini na Itália, e a Meloni, né, do Fratelli d'Italia, que é um partido de extrema-direita também, com a AfD da Alemanha, com o Chega de Portugal. Então, ele está ali principalmente com o Orbán na Hungria, a Hungria que não é mais uma democracia liberal, né, caiu no ranking, com o Orbán, hoje ela é uma autocracia. E ele faz essa ponte, né? Então, Felipe G. Martins hoje eu acho que é um dos, se a gente pode chamar, não seria ideólogo, né? Porque ele seria dar muita representatividade para ele que ele não merece, mas ele com certeza ele tem uma influência muito grande ali. O Olavo de Carvalho teve uma influência muito grande. O que precisa saber é o seguinte, é que tem pouco de original nessa direita, nessa extrema-direita brasileira, né? Quase todos eles copiam de movimentos que estão acontecendo fora do país, né? Dos Estados Unidos principalmente. Então, eles copiam todas as pautas da extrema-direita americana, eles copiam protestos, né, pautas, ideias, não tem nada de muito original, nada. E esse aí na foto do meio, né, o ex-ministro, né, Ernesto Araújo, esse é evoliano, né, ele é tradicionalista evoliano. Évola foi um pensador fascista, e em muitos escritos do Ernesto Araújo tem uma tendência do neofascismo ali muito explícita, né, de pensadores neofascistas ali circulando os textos deles. Ainda bem que ele já saiu, ainda bem que esse governo está acabando, graças a Deus. Michele, assim, é inegável. Nós tivemos nos governos petistas o Petrolão, o Mensalão, já tivemos no final do governo, no meio do governo Fernando Henrique, a aprovação da emenda pela reeleição. Na época, o então presidente da Câmara era o Michel Temer. Agora, com o Bolsonaro, nós tivemos o tratoraço, nós tivemos
duplicação dos tetos para os militares e, mais recentemente, a questão do orçamento secreto. A gente não pode esquecer, na época do Temer, aquela famosa conversa lá com a JBS, tem que manter isso em relação ao Eduardo Cunha, enfim. E acabou que todas as nossas diferenças, né, da população, tudo que acontece no Brasil vai para a conta do presidente única e tão somente. E a gente vê passando ao léu, né, à margem dos problemas, o Congresso Federal. Todo ele. Então a gente vê fenômenos como o centrão, é a direita, é a esquerda, um faz, como agora já está sendo feita uma coalizão, onde o atual presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que é acusado lá em Alagoas de mais de 500 milhões de rachadinha, a sua reeleição, e a coisa vai desse jeito. A pergunta que eu te faço, já não chegou a hora da gente responsabilizar o Congresso pelo que ele faz e não faz? Será que não chegou a hora da gente instaurar o parlamentarismo no Brasil para parar da gente focar só no presidente como culpado de tudo e isentar o Congresso? Não seria o parlamentarismo um início do fim dessas trevas que a gente vive há décadas aqui no Brasil, Michele? Eu acho, sim, que... Vamos recuperando o vídeo da Michele Prado para ela responder a pergunta do Pavão, se a gente deve compartilhar com o Congresso a responsabilidade por essa série histórica de escândalos. Vamos lá, Michele. Também, lógico, falta espírito público, comprometimento com o espírito público aqui no Brasil, de muitos dos parlamentares, congressistas, né, e senadores. A falta de decoro, né, com dinheiro público, com dinheiro da população brasileira, falta projetos bons, a gente tem poucos projetos bons aqui no Brasil, e falta principalmente responsabilidade, né, essas pessoas também serem punidas, né, pelas delinquências e os desmandos que eles produzem. Com certeza absoluta, a gente teve aí uma compra, né, uma espécie de mensalão, né, só que com muito mais proporção do que foi a do Lula, agora do governo Bolsonaro, né? A gente teve aí medidas pelo governo Bolsonaro totalmente fora da lei, né? Com a aprovação de orçamento muito acima do previsto, do teto, em época eleitoral, para fazer campanha eleitoral, né? Para conseguir tentar ganhar as eleições. E eles aceitaram, né? Os parlamentares aceitaram. E aqui a gente tem que falar que todos os partidos, né? Todos os partidos estão envolvidos, né? Até a oposição, que deveria fazer oposição, voltou pela PEC, né? Aquela PEC kamikaze, que o pessoal chama. Então, estão todos envolvidos. Realmente falta responsabilidade, falta punição, obviamente, né? E sobra delinquência. Michele, eu adorei o termo, até anotei, processo de radicalização. E eu vejo, como você falou, esse processo de radicalização muito vindo, né, dos jovens, porque infelizmente esse pessoal aprendeu a ler jornal, ele aprendeu a ler Instagram, ler Facebook, que é onde a gente mais vê fake news. Eu até queria entender essa pessoa nova, né, que está vindo ao mundo, que não lê órgãos sérios, que lê Instagram, que lê o WhatsApp e ainda passa fake news para frente, não checa e passa a informação. Esse ser humano, esse bicho que está vindo aí, eu até queria entender, porque para mim é complicado. E a gente estava falando aqui do parlamentarismo, da corrupção, Senado, Congresso, tá tudo ruim, né? Tá tudo contaminado, a gente está tendo problema com todos eles. Aí, já pegando um pouco do que o Paulo vai falar, o que a gente pode fazer, o que nós, pobres cidadãos, além do voto, que é democrático, né, do protesto, mas um protesto meio termo, sem ameaçar de morte ninguém, sem querer matar ninguém, sem quebrar nada, o que mais que a gente pode fazer? O que nós temos de armas hoje, além aqui nós, a palavra, né, o passar informação, o cidadão, todos nós, né,
o protesto, que é lícito, o voto. O que você acha que mais temos de armas para lutar contra esse radicalismo? Eu não vejo, infelizmente, além de passar a informação correta, eu não estou vendo uma maneira de combater fake news. O que você, que é estudiosa desse processo de radicalização toda, pode sugerir para a gente também fazer para tentar passar só a informação correta, de agir como um cidadão de bem, para que não haja essa radicalização, para que haja o eu te respeito, você me respeita, a gente anda junto, mas com respeito e tendo opiniões diferentes. Então, precisa existir um projeto de longo prazo, né, com alfabetização digital, que a gente precisa, muita gente precisa entender certas nuances da internet e conseguir lidar melhor com essa informação, né, o que a gente recebe ali na internet, até para você não se radicalizar. A gente tem um problema grande hoje com jovens sendo radicalizados e sendo cooptados para a extrema-direita violenta, principalmente, né, o nazismo, supremacismo, com misoginia extrema, com racismo, com supremacismo branco, muitos jovens capturados em subculturas online extremistas, nas quais eles consomem conteúdos que glorificam massacres, atentados terroristas, né? Isso eles vão perdendo a sensibilidade perante a violência e até mesmo planejando ataques, como a gente viu agora recentemente, infelizmente, a tragédia que ocorreu no Espírito Santo. Então, vai precisar haver um plano a longo prazo, um programa de prevenção da radicalização institucional, com o envolvimento da sociedade civil também, né, nas quais a gente tem que trazer de volta o respeito à democracia, a gente tem que trazer de volta a alfabetização digital para as pessoas conseguirem entender que nem tudo que a gente está vendo na internet é verdadeiro, né, que a gente precisa checar aquela informação. As pessoas precisam compreender que tem muitos agentes radicalizadores recrutando, muita gente ganhando dinheiro com a radicalização dessas pessoas, tá? Porque cada vez que um desses deputados, tem gente que foi eleita só radicalizando, né? Por exemplo, a Carla Zambelli, e cada vez que um desses youtubers, influencers, eles criam mais um tópico radical, cada vez que você clica ali no vídeo dele, ele está ganhando dinheiro, está sendo monetizado com essa radicalização, então, radicalizando o público, né? Então, ele está ganhando dinheiro com isso. Então, as pessoas têm que entender isso, né? Começar a ter uma alfabetização, a gente tem que voltar a introduzir conceitos básicos de cidadania, né? Direitos humanos, respeito à dignidade humana, que está faltando muito aqui no Brasil, né? E a questão dos direitos humanos foi muito massacrada, né, por essa extrema-direita, pela extrema-direita bolsonarista. A gente tem que retornar com ela, é urgente, a gente retornar com as pautas de direitos humanos e respeito à dignidade humana, respeito às minorias, tudo isso é como se fosse um aprendizado democrático, né? A gente tem que redemocratizar o Brasil de novo. Essa é a palavra mais certa, porque tem muita gente hoje fora do espectro democrático. Com isso nós chegamos ao final da edição desta quinta-feira do Opinião, agradecendo ao Marcelo Pavão, a Camila Amorim, a participação como comentaristas, agradecendo muito a Michele Prado, a participação como convidada, desejando a Michele muito boa sorte na continuidade da carreira, Michele. Obrigada, queridas. Foi um prazer conversar com vocês. O tempestade ideológica aí, alt-right e o bolsonarismo? Falhou aqui a sua pergunta no começo. Você tem um exemplar aí para mostrar para o público do tempestade ideológica? Não tenho, você acredita que o exemplar físico ele acabou, esgotou, né? Não tem mais nenhum. Hoje eu só tenho para venda o e-book, a versão digital. Então, é o tempestade ideológica, não é? Isso. Alt-right e o bolsonarismo. Boa sorte na continuidade, vendeu tudo, né? O físico. Boa sorte na continuidade da atividade como escritora. A gente agradece também o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte. Agradece a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde, pouco depois da meia-noite, né, a reapresentação. E se você assistiu à tarde, uma boa segunda metade de quinta-feira. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.